Boa noite, meus amigos. Quem fala aqui é o Ricardo de Bizan. Iniciamos mais um Podiapas, né, para nossos colegas, amigos e parentes e os profissionais da área da saúde. Que a APAS, rede, são a Associação dos Profissionais da Área da Saúde e que leva informação próxima de vocês e mais as benfeitorias que a APAS faz perante a sociedade. Hoje estamos aqui com a doutora Lilian, uma dentista especialista, odontodentia pela Federal do Paraná e também tem suas especializações. Quer falar alguma coisa, doutor? Boa noite a todos, eu sou o Dr. Gabriel Figueiredo, também dentista, por isso estou aqui de falar para dentistas também. Doutora Lilian, ela também é especialista em dentística, especialista em prótese dentária, pós-graduada em harmonização, pós-graduada em laser também, laser é muito importante, graduada também em odontologia integrativa e muito mais, é uma doutora completa. E hoje nós vamos entender um pouco mais dessa pessoa e o que ela pode ajudar toda a nossa classe e a sociedade. E eu sou o Dr. João Paulo Riga, sou proprietário da Riga Odontologia, sócio do Dr. Gabriel da Solute, e hoje nós estamos entrevistando a doutora Lilian, que tem um currículo bem extenso. Doutora, acho que é melhor você se apresentar um pouco, porque é bem complexo, bem completo mesmo o seu currículo. Olá, boa noite. Primeiro eu quero agradecer o convite para eu estar aqui com esse pessoal maravilhoso aqui da APAS. E eu sou a doutora Lilian, fiz faculdade de odontologia na Universidade Federal do Paraná, sou especialista em endodontia, dentística restauradora, prótese dentária, pós-graduação em harmonização orofacial, pós-graduação em odontologia integrativa. Na verdade, eu fui uma das pioneiras a trazer essa parte para a odontologia, ajudei na regulamentação em 2015, junto também com a odontologia digital. Trabalhei como dentista na Confederação Brasileira de Canoagem, de 2014 a 2017. E estamos aqui, né? Hoje um pouquinho voltada também na área da política, né? Que é... A pergunta que não quer se calar. Isso. Né? O que levou a doutora Lilian, dentista, uma profissional, né, de renome, de grandes clientes, a entrar na política dessa Curitiba, tão grande Curitiba? A pandemia. A pandemia. Eu comecei a parte da odontologia hormonal em 2014. Mas eu tive uma boa referência, que foi o Dr. José Luiz Verde, um médico que trouxe essa parte para Curitiba. E eu acompanhei ele por anos, e quando tive a oportunidade, o primeiro curso de odontologia hormonal eu fiz aqui em Curitiba, e eu trabalho muito forte com a vitamina D. E na pandemia eu não tive paciente que pegou Covid. E aí eu via tudo o que estava acontecendo, falei, Jesus amado, algo tão simples de fazer, você melhora a imunidade das pessoas, você dá condições para o próprio organismo reagir, né? Não precisaria acontecer o que aconteceu. E eu fui atrás de pessoas, principalmente na área da política, fui atrás da secretária da saúde, consegui só falar com a secretária da saúde de São José dos Pinhais, não consegui falar na época com a secretária de saúde aqui de Curitiba, mas eu fui atrás de vereadores. Para poder atender a população da sua região de Curitiba. Eu nunca tive um trabalho em serviço público, sempre atendi dentro do meu consultório, digo que hoje eu sou uma dentista fora da casinha. Mas assim, eu só vi porta fechada porque virou uma pauta política, né? Onde muitas pessoas estavam ganhando dinheiro com a desgraça de outras pessoas. E eu tive um convite logo em seguida assim, para entrar na política. Eu nunca imaginei na minha vida estar na política. Eu saí a deputada estadual em 2022. Legal. Fiz pouco voto, assim, também não tive... Né, não sabia nem como fazer. Foi decidido, eu fiz a minha filiação no último dia que era permitido, pra você ter uma ideia. E depois eu assumi o núcleo social, em 2022 mesmo, o núcleo social da Regional do Portão, na verdade, em março de 2023. Porque eu desempenhei um papel de liderança numa das campanhas, né, do presidente Bolsonaro no final lá de 2022. E aí ali o pessoal pôde ver um potencial
grande que eu tenho E na o parte que de liderança. transformou isso em você? A parte da política. É assim. Mudou o que era Lilian Sim. antes e Lilian agora? É, porque eu comecei a enxergar algo que eu não enxergava, que eu não via. Né? Eu vi um mundo real que existe. Eu fui parar quando eu assumi o núcleo social, dia 31 de março de 2023. Comecinho de abril, eu estava visitando uma comunidade carente, que era o Parolim, que é 6 minutos de carro da minha casa. Eu não imaginei que existia uma comunidade tão carente, tão perto da minha casa. Vulneráveis. Aí hoje eu sei que nós temos 75 bairros em Curitiba e temos mais de 300 comunidades carentes. E quem suporta essa demanda? A prefeitura, o Estado? Ou quem Veja, você achou a diferença? O que eu tenho aprendido é que, assim, muitas pessoas... a manutenção da vulnerabilidade interessa a Algumas poucos. pessoas. Isso. É uma situação bem complicada. Mas eu enxergo, hoje eu tenho uma outra visão em relação a isso. E eu tenho vários projetos para tratar e para trazer, para resgatar toda essa parte, porque isso me trouxe uma revolta, uma indignação. Eu creio que eu não ia entrar na política, mas eu fui convencida a entrar na política. Falar de saúde sem falar de política, a saúde vai hoje muito além do que nos cuidados básicos da saúde do indivíduo, né? Você pode ver, comunidades carentes, não adianta você só chegar lá e vou vacinar todo mundo, tudo você volta, mas o lixo continua na rua, doenças proliferando. A saúde é muito abrangente, é difícil fazer um link da saúde com a política, porque a saúde vai muito para um lado e a política vai muito para interesses. É uma cultura que precisa ser mudada, você precisa virar a chave, é uma cultura. É o costume, então aquilo lá é normal. Né? Quando eu fui andar lá, no outro dia eu estive... No mesmo dia eu conversei com o líder da comunidade, falei assim, o que vocês precisam? Eu falei, meu Deus, o que precisa? Ele falou assim, nós não temos nem esgoto, nem saneamento básico. Aí eu saí de lá, fui conversar com o líder da regional, ali, o subprefeito. Ele falou, mas eles não deixam entrar. Mas lá, anteriormente, já tinha conversado, falei, eles podem entrar? E isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira ele tinha me chamado para outra reunião. Aí ele me chamou na frente de todo mundo, assim, pediu pro pessoal bater palma para mim, porque naquele mesmo dia, de um dia para o outro, a Sanepar estava lá. Legal. Doutora Lilian, você disse que o que mudou muito foi depois da pandemia, mas explique rapidamente para nós, às vezes as pessoas não entendem, o que é uma odontologia hormonal? Então, muitas pessoas perguntam o que tem a ver, né, com a odontologia. Mas assim, o dente, por exemplo, ele precisa de cálcio, certo? Mas quem transporta o cálcio até o dente é a vitamina D, que é um hormônio, não é uma vitamina. E é um hormônio lipossolúvel responsável por regular todo o sistema imunológico, neurológico e cardiovascular. Então eu consigo tratar a imunidade. Não existe uma imunidade alta com vitamina D baixa, porque ele regula. Como é que eu vou ter imunidade, uma boa imunidade com um regulador baixo? E hoje, se eu fizer exame de sangue em todos vocês aqui, hoje, se vocês não estiverem suplementando vitamina D de uma forma correta, eu tenho certeza que estarão todos baixos. Eu tenho certeza que está, porque meus Isso. exames E foram aí, recentes. vocês fazem implante, certo? Sim. O que eu preciso? Eu preciso de osso, certo? Sim. Não é verdade? E quem vai ajudar o organismo a fazer a osteointegração? A vitamina D. Doutora Lilian, você... E ainda tem mais a testosterona e a progesterona. São que eu três? preciso... Não, tem vários, mas eu só vou comentar desses aí que são, né, os assim, principais. Eu preciso de testosterona para o osso, para o músculo, da progesterona também. Não sabia essa Então, parte. e aí, quando o dentista sabe, por exemplo, de toda essa parte, ele sabe ler o exame de sangue, gente, você muda a qualidade de vida do paciente. E eu vou te falar mais uma coisa. Nós, dentistas, estudamos muito. Doutora Lilian, qual vitamina que é o hormônio? Vitamina D. Qual é a vitamina que dá com o sol?
Ela mesma. O curitibano toma sol? Não toma sol. Mas eu vou te falar. Eu vou te falar que assim, durante a pandemia, eu enviei vitamina D, gente, pro Brasil inteiro. Se eu pegar hoje uma pessoa lá do Nordeste, mesmo que ela esteja tomando sol, ela pode estar com a vitamina D baixa. Por quê? Porque hoje ela depende do sol, mas é muito complexo o metabolismo dela. Precisa dos nutrientes certos para que ela possa agir da forma correta. E hoje os alimentos que nós consumimos, muitos estão contaminados com agrotóxicos e os peixes estão contaminados com metal pesado. Então, a vitamina D que a gente consegue com o sol, o pouco que a gente consegue, fica brigando com a coisa ruim que a gente consome. E tem mais um detalhe. O melhor sol é o sol do meio-dia. E sem filtro solar. Que é o que falam pra Qual gente que não seria tomar. o ideal, a pessoa tomar um banho de sol? Só os braços e a cabeça no lado de fora? Não, 70% do corpo descoberto. É muito. E seria diário. Quando você faz isso diariamente, você consegue 10 mil unidades por dia. Então, para você ter uma vitamina D boa, no mínimo, para 50 quilos, no mínimo 10 mil unidades por dia. Legal. E sobre esse conhecimento, essa causa, o problema que surgiu, o que você pode melhorar isso para a Prefeitura de Curitiba como vereadora desse município? Primeiro, a gente precisa fazer uma capacitação para os profissionais da saúde. Essa é uma referência. Isso, precisa. A gente precisa trazer essa capacitação, porque não adianta eu saber e eu ir lá num ponto estratégico. Não, nós precisamos fazer uma mudança, uma transformação de mentalidade. Porque muitos, olha só o que acontece. O médico é ensinado a ter medo da vitamina D. Porque dizem, né? Tá escrito lá que ela é tóxica, acima de 100. Acima de 100, acima de 120, eu não tive um paciente que pegou Covid. Entendi. E o dentista é ensinado que o flúor é bom. Então, o médico é ensinado a não dar a vitamina D, que é realmente necessário, e o dentista é ensinado a dar o flúor, que é tóxico. Porque o flúor, ele concorre diretamente com o hormônio da tireoide. Nós temos receptor Palatino. em todas as células do corpo para 2 hormônios. Em todas as células do corpo você vai achar receptor para vitamina D e para o hormônio da tireoide. Entendi. Testosterona, o receptor da testosterona não tem em todas as células. Da progesterona também não tem. Do estradiol também não tem. Mas pro hormônio da vitamina D e pro hormônio da tireoide tem em todas as células do corpo. Aí eu vou falar um pouquinho do hormônio da tireoide, né, que é o T3 e o T4. O T3 quer dizer que tem 3 moléculas de iodo. E o T4 tem 4 moléculas de iodo. Se você for na tabela química, na coluna do iodo está o flúor e o flúor está lá em cima. Quem chega antes na célula e fica no receptor? O flúor, causando o quê? Hipotireoidismo. Hipotireoidismo. Então, isso. E aí você me pergunta por que o dentista tem que saber da parte hormonal. Tem tudo a ver. Eu consigo melhorar a saúde de um paciente antes de fazer um implante, antes de fazer um procedimento cirúrgico, né? Você vê lá como é que está o fator de coagulação dele. E assim, eu digo que 2 coisas são essenciais hoje, que são, se tiver que escolher uma coisa só para tomar, uma substância para tomar pro resto da vida, é a vitamina D, e a segunda é o magnésio. Magnésio. Para mim, a intolerância é alta. Não. Oi? A tolerância de magnésio é alta? Porque assim, o magnésio, ele é onde que a gente encontra magnésio? Deveria encontrar nos alimentos. Mas só é encontrado em alimentos onde o solo é vulcânico. Então é bom que a gente não tenha solo vulcânico, mas é ruim porque nós temos carência dos nossos alimentos do magnésio. Então há necessidade de reposição. Por que a importância do magnésio? Porque ele é necessário para mais de 300 reações químicas no nosso organismo. E assim, é como se você estivesse morrendo de fome. Entendi. A célula ela anseia por aquilo lá. E aí ela começa a se deteriorar
começa a ficar debilitada por causa da falta desses nutrientes, do hormônio ou do magnésio. Bom, você disse para nós que, como vereadora, vai melhorar a capacitação dos profissionais da saúde. Isso. Então, resuma para nós, para quem não entende, para quem tem dúvida, qual é a função de um vereador e por que você vai melhorar tudo isso, sendo que a gente escuta todo ano de eleição que tem que mudar, parece que nunca muda. E por que vai ser diferente? Então, função de vereador, né? Fiscalizar a prefeitura e fazer leis. Mas eu posso fazer propostas, não é verdade? E eu sou articulada, né? Graças a Deus eu tenho, hoje, com os atuais mesmo vereadores, eu tenho uma boa relação com todos eles, né? Não tenho... E aí, eu sou da área da saúde e tenho esse conhecimento. Quando você conhece, como é que você vai pautar algo que você não conhece, que você não domina? Sim. Então, precisamos sim ter pessoas da saúde lá para que a gente possa orientar. Então, assim, eu creio que... Eu nunca imaginei que eu iria entrar na saúde, na política, nada disso. Mas eu creio hoje que eu fui preparada para um tempo como esse. Por que eu fui fazer odontologia hormonal? E na parte da segurança pública, pensa em um projeto? Tem um projeto, sim. Aliás, eu tenho projeto para tudo. Fala assim, por quê? Área da segurança pública. Eu vejo muito que a gente precisa atuar na parte da vulnerabilidade social. É o tratamento. Porque não adianta só você aumentar policiamento. Não adianta. Isso você não trata. Isso você faz um tapa-buraco. Exatamente. Você muda a cultura. E você vai fazer isso como? Com a educação. Com trazer cursos, capacitação para essas famílias. Porque onde elas estão, o que elas vivem é o normal para elas. Hoje, uma criança, muitas vezes os pais não conseguem estar com ela o tempo todo e quem cuida é o vizinho. Uhum. E qual é o referencial que essa criança está tendo do certo e do errado? Uhum. E ele vai para casa desse vizinho e dependendo de como ele vê aquilo lá e uau, o que ele faz é legal. E na educação, entre as escolas, você acha que tem uma mudança? Você tem um projeto dessa mudança? Ali eu acho que tem que trabalhar muito com a parte docente e dos pais também, sim. Tudo através são capacitações. É você trazer para o novo, mas você resgatar a parte do respeito, de valores, de princípios que foram deixados de lado. Hoje, tem comprovação científica que a parte do ensino religioso é muito importante seguindo a doutrina, né? Sim, sabe, da parte espiritual da criança, do adolescente, da inteligência espiritual. Então, e foi deixado de lado, né? Então, resgatar essa parte, mas eu creio que tem que trazer os pais junto, né? Eu digo hoje que é muito importante a presença dos pais dentro das associações de pais e mestres. E os pais hoje têm largado muito, né? Terciarizado a educação dos filhos para as escolas. Então, são várias frentes. Eu perguntei porque, se não me falha a memória, a doutora, você participou de um ato na sua região, né, no seu bairro, isso? Na Conselho Tutelar? Do Conselho Tutelar, que é o projeto que você mais atuou. Isso. Como que foi essa experiência para você e qual que foi a aplicabilidade dessa ação no seu bairro? Que é o bairro do Portão ou mais extensão? Então, eu estava responsável pela regional toda do Portão. Como que é feito? Curitiba é subdividida em 10 grandes regionais. Regional do Portão, por exemplo, são 9 bairros. E Conselho Tutelar são eleitos 50 titulares e 50 suplentes. Cada regional, 5 titulares e 5 suplentes. Por que teve essa movimentação do núcleo social? Porque a eleição passada, o Conselho Tutelar ele passa por uma prova antes de ir para uma eleição. Passa por análise de currículo, prova e depois eleição. A média era 7 da prova. Tiveram que baixar a régua para 5. Não conseguiram preencher todas as vagas. Baixaram a régua para 3.
Agora você pense que pena. esse conselheiro tutelar, que teve média 3, ele tem poder até de prisão. A voz dele é uma voz de autoridade. E ele decide em relação à vida de uma criança, de uma família, de um adolescente. E isso gerou uma certa, né, para mim foi uma indignação, um desconforto. Aí eu fui atrás para ver, para saber, para conhecer, trouxe várias capacitações para o nosso time. Então eu trouxe um ex-presidente do FAS para palestrar, para a gente conhecer um pouquinho mais. Fui fazer campanha. Então na Regional do Portão, dos 10 candidatos, né, suplentes e titulares, nós colocamos 5. Os 5 que a gente tinha, a gente colocou. E a média nós aumentamos para quase, acho que foi para 8 e pouquinho. Legal. O que você acha, doutor? Isso é muito interessante, deve ser mais efetivado, deve ser divulgado também para que outros saibam, né, a cuidar disso. E eu, como odontopediatra, concordo com isso que você falou, concordo que os pais não estão dando todo o cuidado e suporte para as crianças e a escola também não está preparada para isso. E isso se reflete na boca, porque uma criança que tem uma boca saudável, logo se reflete uma boa educação. Você, como uma futura vereadora, como que pretende mudar isso com os cuidados básicos para as crianças? Eu vou te falar que tudo vai partir. Eu digo que a partir da educação a gente consegue chegar em todos os lugares. Você não consegue de outra forma, né? É o único caminho. Você veja, eu sou profissional da saúde, eu não consegui entrar na saúde. Eu creio que é através da educação que nós vamos entrar em todas as áreas. Por quê? Como é que eu vou ensinar uma criança? É através da educação. Nós só vamos mudar essa cultura através da educação. Então, através da educação, eu chego na saúde, eu chego na cultura, eu chego na família, eu chego no poder econômico, no poder, nessa parte, que educando, trazendo a parte do empreendedorismo, trazendo a parte da saúde, ensinando a jogar o lixo no lixo, ensinando a fazer a reciclagem. Então eu chego no meio ambiente trazendo essa educação através da educação. Eu não vejo outro caminho. E eu falo assim, gente, se vocês tiverem uma outra sugestão, eu estou aberta a sugestões. Então toda essa parte eu consigo propor. Hoje, então, eu tenho essa visão, eu tenho vários projetos, eu digo que eu já tenho a mulher dos projetos. Falei, a hora que eu entrar, eu já tenho a pessoa que vai me ajudar a fazer os projetos. Né? Porque eu posso não escrever, mas eu tenho a ideia, a noção do que fazer. E eu gosto muito da parte da ideia de fazer o mandato participativo. Por quê? Um vereador, ele, em primeiro lugar, ele é um servidor público. O servidor público já quer dizer servir o povo. Então não adianta eu querer colocar o que eu quero, o que eu acho que a Lilian acha que dá certo, mas não serve para você. E aí, cada bairro é uma realidade diferente. Você, doutor João, a doutora Lília tem uma frase que me impactou, né? Não sei se vou falar certa a frase, né? Você sempre fala assim, as pessoas vão lá e pedem para ela, né? O que você vai fazer pro bairro, o que você quer fazer, a gente sempre pergunta, né? O que você quer fazer, o que você vai fazer? E a frase que ela sempre falava para as pessoas assim, me corrija se estiver errado, né? O que você precisa? Que eu vou lhe atender. Não é verdade, doutora Lília? Então explica pro doutor João qual que era o fato que você falou assim, eu resolvo. Porque eu chego nos lugares e eu gosto de ouvir as pessoas. Porque eu enxergo a realidade. Eu tenho essa visão até por ter sido líder dentro de uma igreja de vários. Isso. E eu sempre falava que eu tinha uma visão de águia. E realmente eu vejo assim que Deus me deu esse feeling. Mas eu chego e pergunto o que você hoje precisa. E o que você acha que o teu bairro precisa. Essa questão de realidade, eu, assim que estava recém-formado, trabalhei em todas as cidades da região metropolitana de Curitiba, em volta de Curitiba. Colecionei todas. E aqui em Curitiba eu também trabalhei em alguns bairros, assim, os bairros até de Curitiba eu acho que ainda tem uma condição ainda melhor. Mas as cidades na região metropolitana, como elas... Quanto mais você vai saindo, digamos assim, de um núcleo econômico forte, a situação vai piorando. E chegava a situações assim que eu pensava, o que eu posso fazer por esse paciente como profissional da saúde? O certo
seria denunciar, mas até que ponto que você denunciando você vai melhorar a vida daquela criança, sabe? O pai às vezes é um catador de lixo, como que ele vai conseguir dar uma boa... Se ele não consegue às vezes nem botar comida na mesa, como que ele vai conseguir dar uma educação, uma condição de vida? Então a gente fica também entre a cruz e a espada, é difícil você... Nem sempre assim, o que tá ali, faça o certo, isso daqui vai valer para a comunidade que você está inserido, né? Falar de saúde é... E a doutora já tem um pré-projeto para a situação? Tenho. Na verdade, a gente vai começar... Porque assim, hoje eu recebo muito a demanda do Conselho Tutelar, né? E atuo muito na parte de violência e de abuso infantil. Com essa parte, eu fiquei sabendo que falta muito psicólogo para atendimento. E... assim, uma criança não tratada, um adolescente não tratado, uma família não tratada serão os futuros criminosos, assaltantes, abusadores, violentadores. Então hoje o nosso primeiro projeto é para atender essa demanda. Mas é a porta de entrada para a gente trazer a parte da saúde, da orientação. E eu tenho hoje, falo, Deus é tão bom, que Ele trouxe, eu tenho pontos estratégicos. O meu projeto principal, o projeto piloto, será a Regional do Portão. Eu digo que se der certo, ali vai dar certo em toda Curitiba e toda a região metropolitana, em todo o Brasil. Então, quando eu assumi o núcleo social, eu falei, nossa, mas eu tenho que saber muita coisa. Eu falei, você tem que fazer funcionar no seu bairro. Você tem que fazer funcionar na sua regional. Cuida da sua regional. Se você conseguir cuidar da sua regional, a gente vai fazer um copia-cola. Então... porque é a prioridade, porque essas crianças, essas famílias precisam ser tratadas ali, muito mais porque elas estão sendo violentadas. Como é que eu vou falar de saúde bucal para essa criança? Como é que está a parte psicológica dela? Então nós já temos esse projeto estruturado, nós já recebemos até uma verba para isso. Legal! E nós vamos apresentar esse projeto ainda em outubro. E esse valor já vai estar liberado para o ano que vem, já para a gente iniciar. É uma pena que demora tanto, né? Mas já estamos, né, com essa parte já estruturada. Mas eu quero convidar vocês a fazer parte do projeto na parte odontológica, na parte da saúde. Porque eu digo que eu não vou dar conta, eu não dou conta. Mas eu preciso de liderança, eu preciso de cada um na nossa área. Eu preciso dos profissionais da saúde. E tem como nós melhorarmos a condição, mas nós precisamos nos unir. Uma mão sozinha não bate palma. E a prefeitura, o Estado, gente, ele não dá conta. Não dá conta. É isso que eu percebi. Nós temos, a nossa prefeitura tem uma estrutura fantástica. Fantástica para atender. Moradores de rua tem. Mas falta abraço para trazer. E essa é a parte social. Hoje eu entendi a importância da área social, que é a que faz a ligação entre o público e a comunidade. Quem faz essa ligação? É o social que traz. Para você ver, doutora, que a gente, a associação da APAS Rede, ela foi desenvolvida justamente isso. A gente agregar todas as áreas da saúde e fazer o projeto à comunidade, a poder ter essa extensão em cuidar, em trabalhar e até mesmo fazer as capacitações, né? E a APAS também fica à disposição de todos esses projetos, né, doutor Gabriel e doutor João? Sim, a APAS está à toda disposição para poder tocar e ir para frente tudo. Nós temos braço, nós temos vontade e principalmente nós temos competência para isso. Isso é muito bom. É isso é muito bom. E outra pergunta assim, mais preocupante que a gente acompanha e é um braço que a gente tem que ver como deixar forte, seria os atendimentos do SUS, das portas dos UPAs, das portas de urgência e emergências hospitalares. A doutora teria algum projeto para poder melhorar esse atendimento, de desenvolver esse crescimento dos profissionais em atuante na parte da linha de frente de cada estabelecimento? Primeiro, eu acho que tem que simplificar. Eu não sei por que é tão complicado. Por que tem que ser tão complicado? Essa eu acho que é a primeira coisa, porque ali já diminui o estresse dos profissionais, né? Porque hoje o paciente precisa fazer uma cirurgia.
ele faz os exames no início do ano, né? Aí marca a consulta, a cirurgia, e se ele estiver vivo até lá, né? E quando ele vai marcar, que a cirurgia já está marcada, ele já tem que repetir todo o processo novamente. Eu não consegui entender ainda o porquê. Eu não tive ainda no serviço da saúde, mas eu digo que não deve ser complicado simplificar, né? E ter menos de burocracia, porque isso aumenta muito as filas. E eu vou sempre bater na tecla da capacitação e humanizar. Sabe, as pessoas terem empatia pela dor do outro. Você não precisa sentir a dor do outro, mas você precisa se colocar na dor daquela família, o que ela está passando. Talvez, eu não sei, premiar o profissional, colocar uma parte de prêmios, ou eu não sei. Essa parte eu ainda não cheguei lá. Eu acho que para quem está há pouco tempo na política e há pouco tempo no social, eu acho que eu estou tendo até uma visão bem ampla. E assim, à medida que a carruagem vai caminhando, as abóboras vão se assentando, né? Porque aí você vai sentindo a necessidade, porque às vezes você acha que é por esse caminho, puxa vida, esse caminho aqui não vai ficar legal, talvez esse daqui. E aí você vai captando, vai trazendo as informações, com isso você consegue fazer um projeto melhor. Mas assim, quando a gente for colocar um projeto, né, você vai escrever um projeto para aprovação, nós vamos trabalhar em cima daquele projeto. Como dentista, lá no nosso consultório, vem muito paciente que já usou o serviço do SUS, usa o serviço do posto de saúde e vai. E sempre vem a mesma reclamação, que lá é muito enrolado, lá é muito demorado, eu faço um dente de cada vez e depois tem que voltar e ficar na fila e não tem horário. Como dentista, você sabe disso? E como nós podemos resolver isso? Mais um projeto. Pois é. Mas ali eu acho que é trazer essa parte da empatia. É você trazer os profissionais para essa realidade. Eu não sei se eu não colocaria um a mais por atendimento, talvez. Mas a doutora vê se é uma falta de gestão, uma falta de preliminar da situação direcionado, é uma demanda, o que a doutora acha que possa... Eu não cheguei, eu sempre recebi muito tudo que você está falando, doutor Gabriel, mas eu nunca trabalhei lá dentro. Eu trabalhei na Assembleia Legislativa quando eu me formei. E eu tinha que receber por produção, porque eu produzia muito mais do que os demais dentistas juntos. E ali, mas você tem que virar essa chave com os profissionais. Temos que fazer isso. Mas como que eu funciono? Eu preciso ir até lá e entender um pouquinho da realidade para eu conseguir absorver e fazer um projeto. Entender um pouquinho do que está acontecendo. No posto de saúde eu já entendi. Essa dinâmica. Isso, eu tenho bastante facilidade com isso. E assim, eu sempre atendi muito rápido, porque dentro da Assembleia eu anestesiava um lado, fazia tudo que eu tinha que fazer daquele lado. Eu era recém-formada, eu precisava trabalhar rápido e bem feito, porque você sai da faculdade numa lerdeza, né? E não, Na e ali prática você aprendeu. Isso, eu aprendi. E Deus colocou, eu nunca vou esquecer da Gil, né? Uma auxiliar fantástica, que ela me ensinou a trabalhar rápido. Então, e ela me cobrava, e eu achava isso muito bom. Então, ter essa parte, eu acho bem importante. Mas, assim, eu acho que tem que ter um pouquinho da empatia do profissional pelo cliente, pelo paciente, sabe? Eu tenho certeza que ocorre o seguinte problema. Se você vai receber a mesma coisa atendendo 5 e atendendo 15, você vai querer atender 5. E isso vai no Brasil inteiro. Então, talvez se a gente conseguir mudar essa política, seria
Mas daí a doutora para fazer uma abertura desse novo projeto. Isso mesmo, estamos aí para... Isso é um tema muito importante que talvez seja a dúvida de muita gente e nunca ouviu o que a gente está falando. Terceirização da saúde, o que vocês acham disso? E o SUS sendo um órgão regulamentador de preços? É que, na verdade, se a gente pensar numa ação global, vamos pensar em Curitiba. O SUS, ele tem uma abrangência grande e realmente não está tendo mais pernas e braços para poder abraçar e ou poder carregar. A terceirização, ela é vamos dizer assim, um mal necessário, porque vamos ter que ter essa tensão. O que nós vamos precisar de mais adequação é a capacitação. Não adianta a gente ter uma demanda de profissionais que possa suportar, mas não são qualificados. Isso mesmo. Né? É que nem a doutora falou. Vamos ter um monte de policiais, um monte de guardas municipais, um monte de desenvolvimento profissional, mas não vamos ter qualificações de qualidade, né? E a doutora, posso estar errado, né, doutora, mas me corrija também, mas é o ponto de visão que você nos passou, né? Sim. Pode dar seguimento das... E assim, eu vou bater muito na parte da prevenção. Prevenção. Em todas as áreas da saúde. Prevenção. Interessante. Prevenção. Porque no início parece que você vai ter um custo maior, não. Porque você fazendo prevenção, você evita um monte de medicamento caro. Exato. Então você vai ter um corte de custo fantástico. Você pode investir esse valor na capacitação dos profissionais. Se a gente parar para pensar, doutor, seguinte, eu fiquei um mês na Amazônia no passado, já vi toda a realidade do Brasil, Ceará e tal. O que a gente vê muito? Tem muita gente que procura o dentista particular, tem muita gente que procura o dentista por convênio, tem muita gente que procura o dentista por SUS e mesmo assim ainda tem os mesmos problemas, que é muita cárie, falta de flúor e sem excesso de higiene. Talvez se a gente investisse mais na prevenção, talvez se essa prevenção fosse investida na educação básica na escola, já começando de pequeno para grande, e esses problemas maiores não aconteçam. Às vezes a pessoa não ia mais procurar o SUS, não ia precisar fazer um implante, porque o dente já está ali. Isso para a saúde total. Isso. Pensando nisso, doutora, o que você acha da educação bucal associada ao esporte? Eu acho fantástico. Eu fui dentista da Confederação Brasileira de Canoagem. Era aí que eu queria chegar. Isso. Qual é o principal problema da canoagem no dente? Tem que vira a canoa? Então, mas assim, e eu fui dentista também do Curitiba por um tempo, do time de futebol. O coxa? Do coxa. Você já apoia o coxa, gente. Como é que é o negócio? E quantas vezes eu não atendi um atleta porque ele estava com dor de dente no dia do campeonato? Sério? Sério. E daí? Se tiver doendo um dedinho, te incomoda ou não te incomoda? Te incomoda. Então, qualquer atleta com dor de dente, com cárie, cara, vai incomodar, tira toda a concentração dele. Então, não tem como se deixar o abençoado. E aí muitos têm medo de dentista, então não é uma coisa assim tão... Por isso que eu vou bater sempre em cima da tecla da prevenção. Tudo que a gente fizer, quando é criança, quando é pequenininho, até a Bíblia fala assim, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando ela for grande, ela não se desviará dele. Então ensina a criança. Quanto mais nós ensinarmos, melhor será. E tem tudo a ver a parte da odontologia com o esporte, né? Porque quando que uma pessoa sente dor de dente? 10 horas da manhã? Sempre à noite. À noite, de madrugada, feriado. O atleta, e o atleta, dia de competição. Eu não pensava nisso. Né? Dia de competição. É que nós não somos atletas. Verdade. Esse é o problema. Mas é interessante porque o que o doutor Gabriel falou é justamente isso. A APAS, ele trabalha com a parte de filantropia, né? Então tem muitos colaboradores que nos ajudam financeiramente para poder a gente fazer também ação filantrópica. E o Dr. Gabriel atendeu muitas crianças e atende até hoje, né, no consultório do Dr. João e do Dr. Gabriel, essa parte de filantropia pela APAS dele, né? E legal, a gente vê a realidade
da necessidade e da vulnerabilidade de muitas pessoas, né? Sim. E que a gente pode tentar confortar cada vez mais. Mas, doutora, precisamos saber de você, falar para nós e para todos os nossos ouvintes, o seu período de ação como vereadora. Pode falar o que você achar qual que é o seu projeto, sua ação, as suas intenções, a tua probabilidade de apoio, de ajuda, e o que você vai representar estando lá na parte da vereança, né, do vereador pra gente. Então, assim, muitos falam, né, que eu tenho que ter uma pauta só. Eu não consigo enxergar dessa forma. Porque como é que uma pessoa que vai estar à frente, né, é um parlamentar que está representando um representante de uma cidade inteira. É um gestor. E um gestor com uma pauta só. Mas eu tenho a minha principal pauta que me fez entrar. Na verdade, a principal ela vem embutida, né? Que é a saúde. Mas hoje é a criança e o adolescente, o segundo é a mulher. Porque eu atendo hoje essa demanda. Mas eu consigo trabalhar mais fácil na parte da prevenção. Mas eu digo que aí eu atendo na parte da saúde, da segurança e da educação. Essas são as minhas pautas principais, né, que eu abracei. Hoje eu consigo vaga de creche. Muito rápido, né, porque eu sei o caminho. E eu tenho o conselho tutelar hoje, onde nós fazemos capacitação para o conselho tutelar. Legal. Nós fazemos encontros para escutar. Temos algumas palestras sobre cuidando do cuidador. Isso já faz. Isso a gente já está fazendo. E pode ampliar como vereador. Isso, já estamos. E, assim, esse projeto que a gente vai fazer para atender as famílias, nós também queremos atender os próprios conselheiros tutelares. Porque pensa o que eles veem, o que eles passam todos os dias. O que eles trazem para dentro da casa deles. Quem que escuta eles? Então, assim, nós queremos fazer esse atendimento também para eles, porque nós queremos ter uma cidade mais saudável, uma cidade mais feliz, uma cidade mais alegre. Então, Né? São esses conselheiros que tinham tirado nota 3. Não, esses já estão com uma média melhor, porque teve a eleição. Não, os antigos. Os antigos. Então eles precisam mesmo de ajuda, precisam mesmo ser acompanhados. Sim, nessa eleição, o pessoal que assumiu agora em 2024 foi da eleição passada, que já subiu a média. Né? A média do pessoal passado, eles deixaram esse ano. Né? Então, hoje nós já temos uma outra equipe de conselho tutelar. Muitos foram reeleitos. Então, eu trago, quando eu vou perguntar do que está acontecendo, eu pergunto até para os mais antigos. Né? Até para suportar os recentes, os que entraram agora. E a gente já tem trabalhado, já temos um curso de capacitação para que eles possam fazer antes de estarem se candidatando. Mas eu já percebi que esse curso ainda não é suficiente, nós queremos fazer mais um, mas isso passando outubro, né, nós estamos alinhando essa parte de estar melhorando o curso de capacitação que a gente fez. Que a gente percebeu que tem algumas áreas que a gente não incluiu, precisam ser incluídas. Então, esse é o primeiro projeto que a gente vai estar colocando, porque é o momento assim, de estar resgatando já essa parte da violência, sabe? Tratando. E isso já abre um monte de porta. O que, como profissional da área da saúde, talvez futura vereadora, o que você acha da condição sociocultural e ética da situação política dos povos indígenas do Paraná? Então, eu vejo que precisa ter um pouquinho mais de inclusão. As políticas públicas que nós fazemos, elas precisam ser inclusivas. Elas podem parecer inclusivas, mas na realidade não acontece isso. E outra, precisamos ir até lá e saber o que realmente eles precisam. Não adianta eu achar que precisa de alguma coisa e eles precisam de outra. Isso mesmo. Eu não sei se a gente tem alguém
né, com uma pauta específica. Mas eu digo que eu tenho abraçado todas as pautas. Eu simplesmente vou lá, eu preparo um líder, né, e eu faço aquilo lá acontecer. Isso, eu preciso. E aí, assim, rapidinho eu faço um projeto ali e as coisas acontecem. Por exemplo, para esse projeto eu já trouxe uma líder de mães atípicas, né? Que são mães de filhos que têm espectro autista. E aí, síndrome de Down e outras deficiências. Já trouxe ela. Então, depois desse projeto, a gente já está com o dela engatilhado. Tem o projeto da Chá de Boneca Encontro de Heróis, que são palestras já para crianças de prevenção à violência e abuso. Então, eu tenho trazido para dentro de um grande projeto, mas feito vários braços. Então, eu tenho certeza que a gente consegue colocar um da parte da saúde aqui. Eu preciso de quê? De liderança que esteja assim, disponível, que tenha essa disponibilidade de tempo e queira fazer, tenha essa vocação. Porque não adianta você ter a disponibilidade e aquilo não mexe com você. Aquilo lá tem que fazer algo no seu interior para aquilo dar certo. Eu não quero colocar pessoas por cargo, quero colocar pessoas que realmente queiram aquela transformação. Capacitado para isso. Legal. Bom, doutor, acho que não vamos estender muito, porque senão vamos ficar a noite inteira conversando, o dia inteiro, madrugada inteira, ou a tarde inteira, e vamos virando o dia, né? E eu falo bastante. Acredito. O doutor João tem... Eu já sou o completo oposto, né, doutor? Mas eu achei bem interessante, eu acho que realmente é um tema difícil de ser... Até estudando, se preparando, é um tema difícil de abordar, e até porque ele vai muito conflitante com as nossas vivências pessoais, né? A gente tem... Você nasce, você, dependendo da região, sua condição financeira, você vai ter uma visão de como que seria a saúde ideal para você e de outros. Ela é bem conflitante. Então, mas... eu estou ao apoio da APAS, eu acredito que sozinho a gente não faz nada. E mesmo que não existem soluções perfeitas, os problemas eles são dinâmicos e complexos, o que vai funcionar hoje não vai funcionar amanhã. É por isso que nós precisamos ter comunicação, especialistas, sempre a busca do aperfeiçoamento, porque é isso que vai nos deixar preparados. Ninguém estava preparado para uma pandemia, ninguém imaginou, né? Isso. E tivemos que nos adaptar. O doutor tem um presentinho, uma lembrança para a doutora. Eu sei se é isso. Uma caneca da APAS, tome café todo dia de manhã com ela. Muito obrigada, olha só, gente. Quando vier nas reuniões da APAS, vai ganhar outras e... Muito obrigada, gratidão, muito obrigada por tudo. Agradeço, doutora. Nós que agradecemos, né, doutora? Agradecemos muito a sua companhia, a sua troca de experiências conosco, né? E desejamos também muito sucesso em sua jornada, e a APAS está à disposição para encabeçar e apoiar todos os projetos que conversamos. Muito obrigada. E os futuros mais também. Isso, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, amigos e colegas da associação, a APAS Rede, agradeço mais uma vez e terminamos mais um podcast, o Pod APAS.